Olá, galerinha, salve, salve! Galerinha do meu Face, do Instagram, do YouTube. Hoje vamos falar sobre a igreja primitiva, como eram os novos convertidos pós morte de Cristo, né? Pós dia de Pentecostes, aí lá no livro de Atos dos Apóstolos, né? Para quem não sabe, Atos quer dizer atitude, o que fizeram os apóstolos pós morte de Cristo, o começo da igreja. Vamos lá para Atos 2, versículo 42, subtítulo aqui na minha Bíblia aqui, diz assim: como viviam os novos convertidos. Verso 42 em diante diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Coloca na sua mente essa palavra aqui, ó. Singeleza de coração. É uma palavra muito linda. Muitas pessoas acabam lendo esse texto e não têm a compreensão do que é singeleza. De acordo com o nosso dicionário, Aurélio, singeleza significa simplicidade, ausência de ornamentos, sem sofisticação, alguém que é simples. Olha a igreja aqui do princípio, a igreja primitiva. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, todos, cada um visitando a casa do outro. Não tinha esse negócio, na minha casa ninguém vem. Tomavam suas refeições com alegria, eram alegres porque eram um só. E singeleza de coração, ou seja, sem sofisticação, sem preocupação se o cabelo estava bagunçado ou se a maquiagem estava borrada. Sem se preocupar porque eu só tenho esse vestido e eu vou todo culto com esse vestido. Não se preocupavam com isso porque eles buscavam todos uma só coisa. Tanto que aqui no verso 45 diz que eles, os novos convertidos, vendiam as suas propriedades e bem, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Interessante, né? Se for para passar fome, que passe fome todos nós juntos. Se for para se fartar, que nos fartemos todos nós juntos. Ou seja, ninguém passava frio ao mesmo tempo que o outro estava aquecido. Se fosse para passar frio, todo mundo passaria frio. Mas se fosse para ficar aquecido, todo mundo ficaria aquecido. Os novos convertidos, os fazendeiros, milionários, ricos, pegavam as suas propriedades, os seus bens e entregavam aos pés dos apóstolos. Vendiam as suas propriedades, entregavam aos pés dos apóstolos e os apóstolos compartilhavam, distribuíam aqueles bens, aqueles produtos com as famílias, né, de acordo com a necessidade de cada um. Aquela família que tinha 7 filhos, 7 pessoas, ganhava a quantidade para sustentar os 7. Ou seja, no dia, se tivesse filé na minha casa, ia ter filé na casa do meu vizinho. Por isso que partilhavam o pão de casa em casa. Eram como se fossem todos um só. Esse é o verdadeiro sentido de conversão. O que é conversão? Eu tenho um programa aqui no meu computador que ele converte um vídeo que eu possivelmente pego ali no YouTube e quero colocar para tocar
na minha rádio web aqui. Só que na minha rádio web só toca arquivos que forem de formato MP3. E o vídeo que eu baixo no YouTube é formato MP4. Um exemplo aqui. Então, se eu colocar lá, ele não vai tocar. Ele não entra no meu programa lá que toca a rádio. Então, para que esse arquivo entre nesse programa, eu preciso abrir outro programa, jogar o meu arquivo lá e converter ele para o formato MP3. Tá vendo aí? Para entrar no céu. Essa velha criatura aqui precisa se converter. Mas não converter a uma religião. Converter a Cristo. Converter ao Pai. E a conversão verdadeira e genuína é aquela que se desprende de toda avareza, de toda vaidade, que se desprende dos bens materiais. Você quer um exemplo de conversão genuína na Bíblia? É Zaqueu. Zaqueu que estava lá na árvore para ver Jesus passar e Jesus olha para cima e diz: apressa-te, Zaqueu, desce daí que me convém almoçar na sua casa. E Zaqueu, todo bailizo, o mestre vai almoçar na minha casa. E vai lá Jesus com Zaqueu lá e seus discípulos na casa de Zaqueu. E os fariseus de cá olhando, olha lá, ele comendo com um pecador, com um cobrador de impostos. Diz que quem é, e tá lá com um pecador, com um cobrador de impostos. Zaqueu ficou tão feliz com a presença de Cristo ali na sua casa, que Zaqueu tomou uma atitude de conversão genuína. Zaqueu diz: mestre, eis que dividirei os meus bens com os pobres. E se tenho defraudado alguém, ou seja, se tenho roubado alguém, pagarei, restituirei 4 vezes mais. Conversão genuína é aquela que se desprende dos bens materiais, se desprende da vaidade, do meu eu, e se pensa apenas em Cristo. Como Paulo diz, viver para mim é Cristo. Lembre-se, toda a Bíblia se resume a apenas uma lei, segundo Paulo: amarás ao próximo como a ti mesmo. E amarás a Deus, como é que fica? Se eu não consigo amar o próximo a quem eu vejo, como vou amar a Deus a quem eu nunca vi? Então, meus irmãos, o verdadeiro sentido de conversão é esse. Se eu restringir as bênçãos de Deus apenas para a minha vida, apenas para minha casa, apenas para minha família, não faz sentido nenhum Deus continuar me abençoando. Mais do que abençoado, seja abençoador, pois todo abençoador é um abençoado. Fiquem todos com Deus. Sejam bênção. Amém.